Então, nossa discussão hoje, ela trata exatamente da democracia e do desenvolvimentismo no Brasil, período ali que vai de 1946 a 1964. Como disse algumas vezes aqui a vocês, esse é o primeiro momento, período ali de 46 a 64, que o Brasil vive uma experiência democrática de fato, né? Vive um regime liberal e democrático, que é regido ali por uma Constituição, a Constituição de 46, que vai garantir direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Até então, não vistos em outras constituições, até mesmo vistos em outro esse Brasil republicano. Também as leis trabalhistas vão ser mantidas, né, e eleições periódicas irão acontecer. Tá? Então, isso aí são pontos de extrema relevância. E nesses pontos aqui de extrema relevância, nós vamos ter, após ali a saída do Getúlio Vargas, em 1950, você tem o processo da denominada eleição de 1945, para a escolha do presidente da República que iria ficar ou iria assumir a presidência, e o eleito acabou sendo ali o Dutra, o Eurico Gaspar Dutra, que era militar, né, e que tinha uma política diferente da política getulista, e nesse processo de ter uma política diferente, ele acaba, o Dutra, abandonando, podemos dizer desta forma, as políticas de incentivo econômico do governo Vargas. No governo Vargas, a gente pode estabelecer a seguinte ideia: havia uma maior ação do Estado na economia, uma intervenção do Estado mais incisiva, uma intervenção do Estado mais latente. Já o governo Dutra, inicialmente, ele vai adotar, né, o liberalismo econômico. E esse liberalismo econômico facilitando, liberando a entrada de muitos produtos importados para o Brasil, e o Brasil comprando muitos desses produtos importados, o que faz com que as reservas que o Brasil possuía da Segunda Guerra Mundial, elas se esvaíssem, né? Esse processo de esvair-se essas reservas acaba ali fazendo com que o Brasil entre em uma crise econômica grave durante a gestão do governo Dutra, e aí o Dutra tem que dar um passo atrás. Ele adota ou volta a trabalhar com as políticas econômicas da era Vargas, do período Vargas, ou seja, de uma intervenção maior do Estado. E a partir daí ele cria um plano chamado SALT. Esse plano SALT, ele tinha como principal foco de investimentos na saúde, na alimentação, no transporte, na energia. Mas esse plano foi um fracasso. Poucos investimentos foram feitos na área da saúde, da alimentação, da energia, alguns investimentos na área de transporte, como, por exemplo, a construção da rodovia Rio de Janeiro-São Paulo, né, a rodovia que liga esses dois estados. Fora isso, você não tem nada de tão efetivo, de tão importante assim desse plano. Outro ponto importante é a política externa do governo Dutra. A política externa do governo Dutra, o Brasil vai se alinhar aos interesses dos Estados Unidos, lembrando aqui que nós estamos vivendo em plena Guerra Fria. O presidente do Brasil se alia aos Estados Unidos no intuito aí de que grandes investimentos pudessem vir ao Brasil. Contudo, esses investimentos dos Estados Unidos não vieram. E também, durante o governo Dutra, você vai ter um governo que vai perseguir comunistas e também o movimento sindical, devido ao fato de que você vivencia a Guerra Fria, o Brasil está aliado ali aos Estados Unidos, e essa aliança fazia com que o Brasil também estabelecesse em seu território perseguição aos comunistas, aos socialistas e até mesmo aos trabalhistas sindicalistas. Também havia essas cassações, essas perseguições e etc. Então, vamos adiante. As eleições de 1950. Nessas eleições, um velho conhecido pôde se candidatar à presidência da República. Esse era o Getúlio Dornelles Vargas. Né? Getúlio, que havia
participar da eleição anterior, mas não podia se candidatar à presidência da República. Acabou ali ganhando cargos de deputado e senador, e ele acabou ficando com o cargo de senador. O Getúlio ele acabou se candidatando às eleições de 1950 para a presidência da República pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, né, em uma aliança com o PSP, o Partido Social Progressista. Quem estava do outro lado era exatamente a UDN, né, os dois principais nomes da disputa eleitoral eram a UDN, em termos de partido político, e o PTB, né, e tinha ali o apoio do Eduardo Gomes, tinha como candidato o Eduardo Gomes. E havia o Partido Social Democrático que lançou o Cristiano Machado. Porém, o PSD acabou abandonando ali a campanha do Cristiano Machado e aderindo à campanha do Getúlio Vargas. No final das contas, o Getúlio Vargas acabou saindo vencedor do pleito com 48,7% dos votos. A grande maioria das estações de rádio, a imprensa e os udenistas em si apoiavam ali o brigadeiro Eduardo Gomes, que acabou sendo derrotado. E houve, em certa medida, até mesmo uma contestação, né, dessa eleição. Os udenistas diziam que o Vargas não poderia assumir como presidente, porque ele não tinha recebido 50 mais 1% dos votos, e isso tudo gerava ali algumas situações vexatórias. No final das contas, o que acabou acontecendo que o Vargas conseguiu assumir o poder, né, quando alguns militares e até mesmo uma parte da imprensa colocaram a eleição como legal, já que a Constituição não dizia absolutamente nada disso. E o Vargas assume a vaga na presidência da República em janeiro de 1951. E aí, nessa de assumir, né, o Brasil ele se encontrava numa crise econômica sem tamanhos. Os preços da mercadoria aumentavam, os salários dos trabalhadores sofreram arroxo, e também não houve aumento real no período do governo Dutra. As empresas estadunidenses fizeram campanha contra o café exportado pelo Brasil, dizendo que prejudicava a economia do país, e o Vargas promove exatamente o retorno do projeto nacionalista, estatista e desenvolvimentista, né? Os técnicos governamentais do governo Vargas planejaram a instalação de indústria automobilística e de tratores no Brasil, que ajudaria no processo do aquecimento do mercado interno, e também essa produção de tratores ela seria importante para até mesmo o desenvolvimento, né, da nação. O Vargas também reaparelhou portos e ferrovias justamente para que o escoamento da produção pudesse ser mais rápido, e também buscou o financiamento para a construção de rodovias. Então, o governo Vargas volta com essa ideia do Estado intervindo na economia. E, nesse sentido, a principal iniciativa foi a criação da Empresa Brasileira de Petróleo. Grupos do liberalismo econômico, eles acabavam ali fazendo uma defesa de que essa criação da Petrobras, ela não promoveria a concorrência, ela faria com que os preços fossem muito caros e etc. Mas o que se estabelecia, o Vargas defendia junto com seus técnicos, era que deveria existir o controle sobre o petróleo, que era fundamental para o desenvolvimento do país. E houve também ali a denominada campanha do petróleo é nosso, né? Essa campanha do petróleo é nosso acabou ali mobilizando milhares de pessoas, né? E no dia 3 de outubro de 1953, o Vargas acabou fundando ali a Petrobras. Okay? O Vargas, durante o governo dele, com todas essas medidas, ele sofreu muita oposição. E a oposição vinha dos mais variados lados. Lembrando que ele pegou o país em uma crise financeira extremamente intensa e severa. Os trabalhadores, eles não estavam com salários altos, os salários eram muito baixos, o que em 1953 levou em São Paulo a existir a greve dos 300 mil. Vargas resolveu nomear o João Goulart, conhecido como Jango, para o Ministério do Trabalho. E aí o que o Jango fez? O Jango, para acalmar e para aceitar as reivindicações dos trabalhadores, ele aumentou o salário mínimo em 100%. Aí a oposição chiou, aumentaram as críticas ao Vargas e também ao Jango. O Jango acabou sendo demitido, mas o Vargas manteve ali o salário mínimo
aquele patamar. O governo Vargas enfrentava um outro grande problema, né, que era a oposição. E o principal líder oposicionista era exatamente o deputado Carlos Lacerda. O deputado Guanabara Carlos Lacerda era o maior crítico, né? Ele era um membro mais importante ali da UDN. Os comunistas também atacavam o presidente, né? Porque viam ali as reformas, eram reformas muito parcas e que não levavam a grandes transformações sociais e políticas. O Carlos Lacerda, ele atacava o Vargas de maneira muito agressiva, né? Chamando de corrupto, que o governo vivia em falcatruz e etc. E sem o presidente saber, o chefe de segurança do Vargas, o Gregório Fortunato, ele acabou contratando um pistoleiro para matar o Carlos Lacerda. O tiro, no entanto, acabou pegando no major da Força Aérea Brasileira da FAB, Rubens Vaz, que acabou morrendo, né? O guarda-costas do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda acabou também recebendo um tiro no pé. E, a partir daí, as coisas se intensificaram ainda mais. O Vargas foi acusado pelo crime, né? Um grupo político de udenistas das Forças Armadas, com forte apoio da imprensa, uniu-se para destituir o Vargas da presidência, e tudo indicava que um golpe estava a caminho, né, com a participação de políticos e militares da FAB e da Marinha, e isso destituiria o Vargas do poder e o destruiria. Mas o Vargas acabou promovendo uma reviravolta. No dia 24 de agosto, ele acabou se suicidando, né, deu um tiro no próprio peito, deixou uma carta-testamento. Nessa carta-testamento ele faz ali algumas acusações, algumas críticas aos udenistas, ao capital estrangeiro e etc. Esses trabalhadores acabaram, com a morte do Vargas, meio que eles se sentiram órfãos, e aí saíram às ruas no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em São Paulo, né, fizeram várias greves, fizeram manifestações também muito violentas, né, e foi uma comoção geral a morte do Vargas. Tá? E a Carta Testamento é um dos documentos mais importantes da história contemporânea brasileira, e traz aí essa Carta Testamento diversas acusações, ou mesmo algumas posições do Vargas a favor do desenvolvimentismo nacionalista, né, e criticando exatamente aquela ideia entreguista, como chamavam os partidários do Getúlio. E aí a gente tem uma crise de sucessão após a saída do Vargas ao poder. O Café Filho acaba assumindo, toma posse ali em 1954. Mas aí o que ocorre? O Café Filho tem que se afastar por um problema de saúde, ele se afasta, quem assume o mandato é o Carlos Luz, que é o presidente do Congresso. O Carlos Luz tentou dar um golpe militar, civil-militar, mas as tropas da Gallistas, ele não queria convocar as eleições, mas as tropas da Gallistas, do Marechal Henrique Teixeira Lott, intervieram. Esse processo de intervenção fez com que o Nereu Gomes, o presidente do Senado, assumisse e convocasse as eleições. E nas eleições de outubro de 1955, quem ganhou a eleição foi o PSD, né, junto com o PTB, e emplacaram Juscelino Kubitschek e João Goulart, né, presidente e vice dessa união PTB e PSD. O UDN lançou um candidato, né, que foi exatamente o Juarez Távora, mas ele acabou sendo derrotado. Mais uma vez, a UDN tentou impedir a posse, mas o general Henrique Teixeira Lott, que era ministro da Guerra e também ministro do Exército, ele acionou as tropas militares e garantiu a legalidade democrática, garantiu que pudesse o Kubitschek e o João Goulart assumir o cargo de presidente e vice-presidente da República. No governo do Juscelino, né, que começa em janeiro de 1956, nós vamos ter o lema do governo JK, assim como ficou conhecido, crescer 50 anos em 5.
Então, ele tinha ali um projeto para desenvolver o país, e esse projeto era exatamente o denominado Plano de Metas. Então, o JK e o governo dele queriam investir principalmente nesses setores, ó, energia elétrica, onde a produção aumentou durante esse governo 82%, produção de aço, onde aumentou 60%, produção de petróleo em 76% e cimento em 62%. Todas essas áreas são áreas de extrema relevância para a indústria, para a construção civil, né, e para o dia a dia das pessoas. Também, Juscelino, ele facilitou a entrada nacionais, ou seja, a entrada de empresas estrangeiras, principalmente europeias e estadunidenses, além das brasileiras também passarem a produzir eletrodomésticos e automóveis. Tá? O plano de síntese, né, do plano de metas do JK era exatamente a construção de Brasília, uma nova capital. E porque essa nova capital ela atrairia milhões de pessoas, construiria novas cidades, empresas, né, geraria oportunidades. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa, eles acabaram planejando Brasília, né? E Brasília também era uma ideia de interiorizar o Brasil com a abertura de diversas cidades e estradas, né, que pudessem interligar essas cidades. Foram construídas também estradas como a Belém-Brasília, né, Rio Branco-Brasília, Belo Horizonte-Brasília, para Fortaleza, para Goiânia, então era um projeto de integração nacional e processo de interiorização de fato do Brasil. E aqui nós temos uma imagem de Brasília, né, a Praça dos Três Poderes. Durante esse período também, a música ela foi uma manifestação cultural muito importante, né? Durante o governo do Juscelino, o João Gilberto ele acabou inventando uma nova batida, né, de samba no violão com a música Chega de Saudade. A partir daí, nós vamos ter o chamado movimento Bossa Nova, né, e vários outros nomes, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, e o próprio presidente ficou conhecido ali como presidente Bossa Nova. Só que, no final do mandato do Juscelino, houve uma crise significativa. Durante o governo, o Brasil conheceu um período de crescimento importante, né, e democracia. Chamam muitos autores, muitos historiadores de anos dourados. Mas nem tudo era tranquilo para esse governo. O Nordeste brasileiro, os trabalhadores rurais se revoltaram, né, porque eram duramente explorados. A partir daí surgiu a Liga dos Camponeses, com Francisco Julião, que exigiu melhores condições de vida, melhores condições de salário, e também houve um aumento generalizado de preços e os salários ali ficando num patamar muito baixo, fazendo com que tivéssemos uma grave crise inflacionária. No ano de 1959, surgiram problemas financeiros no governo do JK, já não tinha mais, assim, ele teve que contrair muitos empréstimos, né, para construir hidrelétricas, estradas, unidades siderúrgicas, ferrovias, né, a nova capital. Isso fez com que o Brasil entrasse em dificuldade para saldar as parcelas da dívida externa. E o governo enfrentava um aumento vertiginoso da inflação. Juscelino preferiu ignorar esses problemas econômicos e financeiros, porque ele estava no final do mandato. E caberia justamente ao sucessor dele resolver os problemas deixados por ele. E aí, a sucessão presidencial, as eleições iam ocorrer em outubro de 1960. Nessas eleições, tanto o PSD quanto o PTB lançaram candidatos à presidência, né? O candidato à presidência era o Marechal Henrique Teixeira Lott, aquele marechal que havia estabelecido a legalidade da tomada de posse do Juscelino Kubitschek. Aí apoiaram o Teixeira Lott, grupos sindicalistas, o PTB, né, apoiaram todos esse candidato. Mas o candidato oposicionista era o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros. Ele acabou se lançando candidato por um partido sem muita expressividade, mas a UDN resolveu apoiá-lo. A partir daí, o Jânio ele criticava o governo Juscelino pela inflação, pela corrupção. Ele foi vitorioso, teve 48% dos votos, né? E para vice foi posto uma pessoa da oposição.
que foi o João Goulart, porque a Constituição ela permitia que pudesse ali ter um presidente de um partido e um vice-presidente de outro, ambos oposicionistas, poderia ocorrer. O governo do Jânio Quadros. O Quadros ele assume a presidência diante de uma grave crise econômica, né? As contas públicas estavam descontroladas, a inflação aumentava. O Jânio acabou fazendo um acordo com o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Internacional exigia a redução do crescimento econômico, aliás, exigia ações que pudessem gerar a redução do crescimento econômico e também pudessem reduzir o desemprego. Que diz respeito à política externa, o Jânio tentou avançar na política externa da seguinte maneira: ele queria fazer uma política externa independente, onde o Brasil não ficaria subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Então, ele reatou ali as relações comerciais com a União Soviética, com os blocos socialistas, além da China comunista. E aí, o estopim foi exatamente a condecoração do Ernesto Che Guevara, né? Isso acabou causando ali sérios problemas, onde ele acabou ali sendo extremamente criticado pelos membros da UDN, que foi o partido que acabou alçando ali a presidência da República. No dia 25 de agosto de 1961, devido a sérias críticas que estava sofrendo no mandato e tudo mais, o Jânio tentou utilizar uma estratégia, né? Ele enviou uma carta ao Congresso renunciando, ou seja, dizendo que deixaria o cargo de presidência da República. A notícia chocou o país, né? E não havia justificativa para a decisão. Tudo indica, há hipóteses que indicam que o Jânio Quadros queria dar um golpe de Estado e governar o Brasil como ditador. E ele sabia também, em certa medida, o Jânio, que os militares eles não queriam aceitar a posse do vice João Goulart. Que as Forças Armadas e o povo, e acreditava ele que as Forças Armadas e o povo sairiam às ruas para defendê-lo. Nada disso aconteceu, o Congresso acatou imediatamente a renúncia. A Constituição dizia que, nesse caso, o vice-presidente deveria tomar posse, mas os 3 ministros militares da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica não aceitaram. Eles exigiam que o Congresso votasse o impeachment, ou seja, o impedimento ou a impugnação, né, do mandato do presidente. Tratava-se, portanto, de mais uma vez um golpe militar, um desrespeito à Constituição, 46, porém, o Congresso não aceitou a imposição dos ministros, e também o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola, ele acabou estabelecendo a campanha pela legalidade, e defendeu o cumprimento da Constituição e a posse do João Goulart na presidência. A campanha da legalidade foi um movimento que ficou na defesa aí da posse do João Goulart, do Jango. Ela acabou encontrando apoio na União Nacional dos Estudantes, na Ordem dos Advogados do Brasil, na Conferência Nacional dos Bispos, no movimento sindical, jornais, partidos políticos exigiam também ali o cumprimento da Constituição. A maioria da sociedade brasileira não queria o golpe do Estado, sim o cumprimento das ações que estavam estabelecidas pela Constituição, pela Constituição de 1946, pela legalidade e pela democracia, certo? E a partir disso, houve um acordo, né? O João Goulart tomaria posse, mas ele não governaria o país. O país seria estabelecido um regime parlamentarista. E, nesse sentido, quem assume o poder é o Tancredo Neves, certo? Mas assume como primeiro-ministro e o Jango como presidente, mas sem poderes de chefe de Estado. O governo do João Goulart, o João Goulart ele tinha uma ideia de estabelecer as reformas de base. E, nesse sentido, as reformas de base dele eram a reforma agrária, fiscal, administrativa, bancária, universitária, que era visto ali com muito desdém por alguns grupos. E também, nessa reforma política, ele queria dar direito de voto aos analfabetos. Ele queria controlar o capital estrangeiro, queria estatizar muitas das empresas que existiam multinacionais no Brasil. Então, assim, o Goulart viajou aos Estados Unidos para se encontrar com o John Kennedy, né? O governo dos Estados Unidos e o FMI exigiram que ele adotasse uma política similar do Jânio, e, nesse sentido, o presidente não aceitou as imposições. Em pouco tempo, os líderes de partidos políticos sindicalistas também ficaram insatisfeitos com o regime parlamentarista
o Congresso Nacional aprovou uma medida convocando o plebiscito. E aí, em janeiro de 1963, a maioria dos votos foi pelo regime presidencialista e o Goulart começou efetivamente a governar o Brasil. Nesse retorno ao presidencialismo, a nossa economia estava em total descontrole, os preços aumentavam, faltavam produtos, as categorias estavam declarando greves, né, pelo valor dos salários, e o Jango estabeleceu o plano trienal. Medidas mais conservadoras, corte dos gastos públicos, limitação, salariais. E aí, quando a inflação fosse reduzida, previa as reformas de base. Uma reforma agrária, né, que era para criar um amplo mercado consumidor e de crescimento do país. Contudo, o presidente encontrou apoio de muitos empresários, né, de São Paulo, mas o setor de sindical foi contra. A UNE também, o próprio Leonel Brizola, Miguel Arraes foram contra o plano trienal e o João Goulart, sem o apoio da sua base, né, acabou ali abandonando o plano trienal. Houve radicalização política, principalmente a partir de meados de 1963. A esquerda queria aprovar a lei da reforma agrária, a visão da esquerda na lei ou na má. E, ao mesmo tempo, as organizações de direita, como o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, atacavam o governo e denunciavam esse governo, dizendo que esse governo era comunista e que ele ameaçava o país. Goulart tentou aprovar a reforma agrária, né? Tentou apoio ali do PTB, do PSD no Congresso Nacional. Os dois partidos não chegaram a acordo. E, segundo a Constituição, o proprietário de terra tinha que ser indenizado em dinheiro caso suas terras fossem desapropriadas. O PTB não aceitava as indenizações e o PSD apoiava essas indenizações. O Jango sofreu forte oposição da direita. Ele tentou declarar estado de sítio, porém, ele não conseguiu, porque tanto esquerdas quanto direitas não aceitaram essa ideia de o presidente ter amplos poderes. No início de 64, ele tomou uma decisão de governar somente com as esquerdas. E aí ele convoca um comício na Central do Brasil, na Estação Ferroviária do Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 64, e o discurso ele defendeu as reformas de base, em particular a reforma agrária. E aí diversos grupos de direita e setores conservadores reagiram, e a resposta se deu em 19 de março, quando ocorreu na cidade de São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O objetivo era criticar o Goulart, Brizola, os comunistas, em várias cidades também existiam isso. E várias associações de direita estavam decididas a derrubar o governo de João Goulart, derrubar o João Goulart da presidência da República. E o discurso do João Goulart na Central do Brasil, ele foi um discurso defendendo a reforma agrária, né, defendendo a ideia de progresso para a nação, garantir direitos, a propriedade, etc. E isso tudo foi visto ali como atos, né, comunistas. A radicalização entre a direita e a esquerda deixou o governo enfraquecido, e um episódio ele foi importante para desestabilizar o governo de vez. No dia 15 de março, marinheiros e fuzileiros navais eles se revoltaram contra o ministro da Marinha, exigindo ali melhores condições de trabalho. E aí o João Goulart acabou amnistiando todos os revoltosos, né, que foram punidos pelo que fizeram, tal, e o João Goulart amnistiou. O presidente da República ele poderia fazer isso. E aí, para complicar a situação, no dia 30 de março, o presidente ainda foi a uma solenidade que ocorreu no Clube dos Sargentos, com a presença dos marinheiros anistiados. Para os oficiais, ou seja, para a alta hierarquia das Forças Armadas, ao mesmo tempo que apoiavam o regime democrático, novamente o presidente estava quebrando as regras militares de hierarquia e disciplina. E aí, na manhã do dia 31 de março, o general Mourão Filho, junto com seus homens, junto com a sua tropa, saiu da cidade de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, com o objetivo de derrubar o governo de João Goulart. O general era apoiado pelo governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. A imprensa e empresários também o apoiaram, as classes médias também apoiaram a decisão. A marcha do Mourão, ela, inclusive, apoiada por governadores de estados importantes, né, como São Paulo. E, além disso, o presidente do Senado Federal também apoiou o golpe, já que ele não se pronunciou. O Goulart sabia de tudo, né?
e também sabia que havia uma frota dos Estados Unidos que estava se dirigindo para a costa brasileira, e o objetivo era exatamente apoiar os golpistas. E, nesse sentido, houve o golpe civil-militar de 31 para 1º de abril, e o João Goulart ele acabou sendo declarado. Ele estava no Rio Grande do Sul, mas declararam que ele estava fora do país, o presidente do Senado, e aí legitimaram o golpe, né, estabelecendo ali que o presidente da Câmara dos Deputados assumisse provisoriamente. E esse golpe civil-militar ele durou ali 21, certo? Então, essa aí foi a nossa aula sobre esse período democrático. Okay?